Todos nós temos um lado escuro. Alguns o negam, outros o escondem, e há aqueles que simplesmente o abraçam. A verdade é que a mente humana não é feita apenas de luz, razão e empatia. Há dentro de cada um de nós impulsos, desejos e instintos que desafiam o que chamamos de moral. Na psicologia, existe um conceito que tenta explicar esse lado sombrio. Um conjunto de 3 características de personalidade que, quando combinadas, formam a base do comportamento manipulador, frio e às vezes cruel. Esse conjunto é conhecido como tríade sombria, ou em inglês, The Dark Triad. Os 3 traços que compõem essa tríade são o narcisismo, o maquiavelismo e a psicopatia. 3 faces de uma mesma sombra. 3 formas de enxergar o mundo através de lentes distorcidas, mas incrivelmente humanas. O mais perturbador é que esses traços não pertencem apenas a criminosos, líderes cruéis ou pessoas que vemos em filmes de terror. Eles estão em nós. Em pequenas doses, se manifestam em situações comuns, disfarçados de autoconfiança, esperteza ou frieza emocional. Mas, em níveis altos, tornam-se o combustível para o controle, a manipulação e a destruição. O primeiro traço da tríade é o narcisismo. O narcisista é obcecado pela própria imagem. Ele precisa ser admirado, desejado, reconhecido. Vive num espelho psicológico, onde cada olhar externo é uma confirmação de seu valor. Sua maior necessidade é ser visto como especial, mesmo que para isso precise distorcer a realidade. Mas nem todo narcisismo é maligno. Todos nós precisamos de uma dose saudável dele para construir autoestima e identidade. O problema surge quando essa busca por validação se transforma em dependência. O narcisista não vive sem aplausos. Ele alimenta seu ego com o olhar dos outros, e quando não é admirado, sente-se vazio, insignificante. Por trás da máscara de confiança, há um medo profundo, o medo de não ser nada. Para o narcisista, a fragilidade é inaceitável. Ele constrói então uma persona, uma versão idealizada de si mesmo que exibe poder, beleza ou superioridade. Mas quanto mais se afasta da realidade, mais precisa manter a farsa viva. E quando alguém ameaça essa ilusão, o narcisista reage com raiva, desprezo ou manipulação. No fundo, o narcisista não ama a si mesmo. Ama o reflexo que criou e odeia tudo que o faz lembrar que é humano. O segundo traço da tríade é o maquiavelismo. Inspirado nas ideias do filósofo Nicolau Maquiavel, esse traço representa a manipulação estratégica, o controle calculado e o uso frio das emoções como ferramenta de poder. O maquiavelista enxerga o mundo como um jogo. Para ele, a moral é apenas uma convenção social, algo que serve para os ingênuos, não para os inteligentes. Ele manipula com elegância, age nas sombras e raramente se envolve emocionalmente. Não age por impulso, mas por propósito. Cada palavra, cada gesto, cada silêncio tem uma intenção oculta. O mais assustador é que, muitas vezes, o maquiavelista parece encantador. Sabe exatamente o que as pessoas querem ouvir, o que precisam sentir e o que as faz ceder. Ele não vence pela força, mas pela estratégia. Cria laços apenas para controlá-los. Oferece confiança apenas para testá-la e, quando atinge seu objetivo, desaparece, deixando atrás de si apenas dúvida e confusão. O maquiavelismo puro é raro, mas em graus menores, ele se manifesta em comportamentos que a sociedade até valoriza. A astúcia nos negócios, a habilidade de persuadir, a frieza nas decisões. Mas quando a empatia desaparece completamente, o mundo vira um tabuleiro e as pessoas, meras peças descartáveis. Esses 2 primeiros traços, narcisismo e maquiavelismo, são as portas de entrada para compreender o lado sombrio da mente humana. Eles mostram que o mal, muitas vezes, não nasce do ódio, mas da indiferença. Que o desejo de controle, admiração e poder está enraizado em todos nós. A fronteira entre a luz e a escuridão é mais fina do que parece, e quanto mais tentamos negá-la, mais forte ela se torna. O terceiro traço, aquele que mais assusta e mais fascina, é a psicopatia. Mas para entendê-la, precisamos ir mais fundo. Precisamos olhar nos olhos da frieza absoluta e encarar o vazio que existe por trás do sorriso humano. O terceiro traço da tríade sombria é o mais temido, a psicopatia. Mas, diferente do que os filmes mostram, o psicopata nem sempre é um assassino frio ou um vilão óbvio. A verdadeira psicopatia é muito mais sutil e muito mais comum do que gostaríamos de admitir. O psicopata é alguém que simplesmente não sente.
Não no sentido físico, mas emocional. Ele entende as emoções, reconhece o medo, o amor, a culpa, mas observa tudo isso como quem assiste a um filme em silêncio. Ele analisa o que os outros sentem, mas não participa da experiência. É como se sua mente estivesse desconectada da empatia, aquela ponte invisível que nos faz compreender a dor do outro. Essa ausência não o torna necessariamente violento. Muitos psicopatas são calmos, carismáticos, socialmente habilidosos. Sabem fingir empatia com perfeição, porque estudam as reações humanas como quem decifra um código. Aprendem o que devem dizer, quando sorrir, quando parecer gentis. Mas por trás da máscara há apenas cálculo. O psicopata não age por emoção, age por vantagem. O prazer não vem do sofrimento do outro, mas do controle. Ele se satisfaz ao saber que pode manipular, enganar e vencer sem sentir nada. E é justamente essa ausência de emoção que o torna tão perigoso. A maioria de nós hesita antes de mentir, sente culpa após ferir alguém, ou remorso ao perceber que causou dor. Essas emoções são o que nos mantém humanos, limitando nossa capacidade de causar destruição. Mas o psicopata não tem essas travas. Para ele, as consequências emocionais não existem, e sem culpa não há freio. Porém, a psicopatia, o maquiavelismo e o narcisismo não são entidades separadas. Juntas, elas se misturam e formam uma estrutura de poder psicológico que pode surgir em diferentes contextos, nas relações, nos negócios, na política ou até dentro de uma família. O narcisista busca admiração. O maquiavelista busca controle. O psicopata busca domínio absoluto e não sente nada ao alcançá-lo. Esses três traços, quando equilibrados de forma perigosa, produzem personalidades capazes de inspirar e destruir ao mesmo tempo. Líderes carismáticos que manipulam massas. Parceiros afetivos que transformam amor em dependência. Chefes que mascaram crueldade com eficiência. Pessoas que sorriem enquanto apertam lentamente a corda emocional ao redor de quem confia nelas. Mas o mais inquietante é perceber que esses traços não pertencem apenas aos outros. Todos nós, em momentos de raiva, ambição ou autopreservação, deixamos escapar fragmentos dessa tríade. Quando manipulamos alguém para obter vantagem. Quando buscamos admiração em vez de conexão. Quando ignoramos a dor de alguém porque isso nos beneficia. Esses são ecos do lado escuro, sutis, cotidianos e profundamente humanos. Estudar a tríade sombria não é aprender sobre monstros, mas sobre nós mesmos. É enxergar o quanto de sombra existe sob a luz da moralidade. Porque o mal, na maior parte do tempo, não se mostra gritando. Ele sussurra. Se disfarça de carisma, de racionalidade, de autoconfiança. E quando damos poder a ele, o chamamos de sucesso, liderança ou força. A verdade é que o ser humano é uma mistura complexa de empatia e egoísmo, bondade e frieza, luz e escuridão. Negar qualquer uma dessas partes é viver em desequilíbrio. Por isso, entender a tríade sombria é, na verdade, um convite à consciência. Um lembrete de que conhecer o mal é a única forma de não ser dominado por ele. A linha que separa o controle da manipulação é tênue. A fronteira entre confiança e dominação é invisível. E o limite entre amor e poder, às vezes, é apenas uma questão de intenção. Imagine um espelho dividido ao meio. De um lado, a imagem perfeita que você mostra ao mundo. Do outro, o reflexo distorcido dos impulsos que tenta esconder. A luz e a sombra coexistem, e ignorar uma delas é se perder na outra. O narcisista vive do reflexo. O maquiavelista o usa. O psicopata o quebra, só para ver o que acontece. No fundo, o ser humano é um equilíbrio instável entre todos eles. E talvez o verdadeiro perigo não esteja em ter um lado sombrio, mas em não reconhecê-lo. Há uma frase que diz: quem luta contra monstros deve tomar cuidado para não se tornar um deles. Nietzsche escreveu isso há mais de um século, e ainda hoje soa como um aviso para a alma moderna. Quando olhamos demais para o abismo da mente sombria, o abismo começa a nos observar de volta. E se não soubermos quem somos, acabamos refletindo aquilo que mais tememos. Mas há esperança, porque o conhecimento, mesmo o conhecimento sombrio, é uma forma de luz. Quando entendemos o que nos move, podemos escolher o caminho que seguimos. Reconhecer o narcisismo é aprender a buscar amor sem precisar de aplausos. Reconhecer o maquiavelismo é usar a estratégia sem perder a ética. Reconhecer a psicopatia é desenvolver a razão sem matar a empatia. Esses traços não precisam dominar você. Eles podem se transformar em ferramentas de autopercepção, se usados com consciência.
A escuridão, afinal, só tem poder quando é negada. No fim, a tríade sombria não é apenas um estudo sobre pessoas perigosas. É um espelho da condição humana. Um lembrete de que o bem e o mal não são opostos, são partes do mesmo todo. E quanto mais você entende sua própria sombra, mais luz pode projetar sobre ela. Porque o que nos define não é o que escondemos, mas o que escolhemos fazer com o que descobrimos. Encerramento. Voz suave, grave, quase sussurrada. Se você gostou desse mergulho na mente sombria, inscreva-se. Aqui, exploramos os cantos escuros da psicologia, onde a razão encontra o medo e a verdade se mistura com o desconhecido. Bem-vindo à mente sombria. Porque o que você teme, talvez more em você.